Fala, povo lindo, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aqui para a questão 125 do nosso simulado de Química, que fala o seguinte. Segundo dados compartilhados pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o mercado de panificação e confeitaria é um dos setores que mais faturam no país. Para atender às exigências do mercado, os empresários estão investindo em câmaras de fermentação inteligentes e autônomas. A qualidade de um pão depende de três fatores: ingredientes de qualidade, processo de fermentação e controle de tempo. As câmaras criam um ambiente ideal para a fermentação da massa, por serem hermeticamente fechadas e terem a temperatura, o tempo e a umidade controladas. Ou seja, as câmaras são fundamentais para o sucesso de padarias e indústrias em todo o Brasil. Ou seja, gente, significa que essas câmaras elas vão basicamente controlar esses fenômenos, né? Essas condições aqui, tá vendo? Então, as condições são o tempo, a umidade, tá vendo? A temperatura, beleza? Então, ela vai aqui estar controlando essas condições. Aí ele fala assim, ó, o uso dessas câmaras, se comparado a métodos tradicionais, garante melhor qualidade dos pães, pois o quê? Letra A, assegura o controle sobre as condições que afetam as reações químicas. Perfeito, gente, porque nós sabemos o quê? Que o que vai afetar essas reações químicas são a temperatura, certo? Porque, vejam, se eu aumento uma temperatura, se eu aumento uma determinada temperatura, você vai ter as reações químicas acontecendo de forma mais rápida. Experimenta na sua casa, por exemplo, guardar um feijão que você fez, sei lá, dentro de um forno, por exemplo, tá? E esse forno desligado, claro, você deixa lá ele abafado e você deixa ele fechado e automaticamente a temperatura vai estar muito maior. E você pega uma outra parte desse feijão e guarda na geladeira. Você vai perceber o quê? Que na geladeira a chance dele estragar vai ser muito menor. Então ele vai demorar muito mais. Por quê? Porque essa temperatura mais baixa faz com que essas reações químicas que vão ser, de fato, né, as reações que vão gerar o apodrecimento, né, o azedamento desse feijão, vai acontecer de forma muito menor. Enquanto a temperatura mais alta, vai acontecer maior. Por isso mesmo que quando está uma temperatura mais quente, a gente se preocupa muito em guardar as comidas que estão no fogão, na geladeira, né, para que não azede, tá certo? Outra coisa também, gente, vai ser a umidade. Tá certo? A umidade do ar também é outra coisa que deve ser levada em consideração. É porque a umidade, quanto maior, maior vai ser a proliferação. Beleza? Então é isso, gente. Ó, a letra A vai ser aqui, vai melhor responder. Agora vamos entender o porquê que as outras não vão ser. Letra B, facilita a multiplicação dos lactobacilos que participam das reações. Não, que não necessariamente vão ser lactobacilos, tá? Então isso aqui não tem nada a ver. C. Promove o aumento da quantidade de ácido lático no produto final. Também não, tá, gente? Porque nós estamos falando de panificação, cara. Lactobacilos e ácido lático, nós estamos falando da fermentação no processo láctico, tá? Então, vai ser processos que envolvem leite, e não panificação. Ó, D, independe a formação de gás, no caso, impede a formação de gás carbônico? Não, na verdade, vai gerar mais gás carbônico. C. Proporcionar a morte das leveduras? Não, se morressem as leveduras, o pão não estaria da forma que está, né? Enfim, um pão fofinho, um pão crocante, enfim. Então é isso, tá? A gente vê na próxima. Bons estudos. Valeu!